Agora iremos conhecer um pouco da Chapa 1 com o representante John Silveira. A segunda entrevista é com o John Silveira, candidato ao Conselho Regional do CAU Goiás, está aqui representando a Chapa 1. Tudo bem, John? Boa tarde, tudo bem. John, vou estar te fazendo 6 perguntas, como eu fiz para os demais concorrentes. Como surgiu a chapa de vocês e por que o interesse de ser um dos representantes dessa eleição? Bom, a formação da chapa ela decorreu do próprio processo de construção do CAU há décadas, né? Seja por meio de iniciativas de interesses de pessoas individuais mesmo, de interesse pessoal, vamos dizer assim, como pessoas que vêm representando a nossa categoria, né, nessas entidades, seja o IAB, do qual eu participo, né, como presidente atualmente, e aí não teve como fugir dessa empreitada, gestores públicos também já envolvidos com o processo do exercício da profissão, professores, enfim, o próprio nome da chapa Unidade na Diversidade exprime bem, né, ou expressa bem a ideia de uma tentativa de unificação dos arquitetos em prol de uma causa importante, que é pela primeira vez, né, a primeira gestão do nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil e, no caso, Goiás. Como foi feita a formação da sua chapa? A formação ela decorreu em função desse processo já de criação do Conselho. As pessoas que estavam já experimentando o trabalho, que estavam envolvidas no trabalho, não teve como fugir. As entidades também foram chamadas, todas as entidades relacionadas com a arquitetura e urbanismo foram chamadas a participar do processo dessa construção. Quais são as propostas ou proposta que sua chapa traz para os profissionais de arquitetura? A primeira questão, nós temos 5 pontos que enaltecemos aqui, né? Primeiro, a própria ideia da unidade, de termos as questões da arquitetura, e a gente coloca muito claro isso. Às vezes, as pessoas que não estão muito esclarecidas com a questão do Conselho, com o sentido do Conselho, pensa e formula ideias relacionadas com a única valorização do profissional. Acho que isso é importante, mas é importante também isso fica claro na nossa chapa, que essa valorização da profissão da arquitetura urbanista, ela decorre em função de uma valorização da atividade da arquitetura urbanismo. As nossas cidades merecem, né, atenção muito grande hoje dos gestores públicos, da sociedade em geral. E a falta de um conselho ou a presença da arquitetura hoje num Conselho Regional de Arquitetura, Engenharia e Agronomia, que aglomera mais de 300 profissões, tem enfraquecido e tem deixado de lado essas questões importantes inerentes à arquitetura e ao urbanismo. Então, por isso veio a necessidade, e não é de agora, já há bastante décadas, há pelo menos 4, 5 décadas, essa tentativa, essa necessidade de criar no Brasil um conselho próprio de arquitetura e urbanismo. Então, em primeira mão, a intenção é de valorizar a atividade em si, e em decorrência disso, naturalmente, nós, arquitetos urbanistas, vamos também ser valorizados. A CAU está surgindo agora, começando do zero. Na sua opinião, é mais fácil começar em um conselho desde o começo ou seria mais fácil se ele já tivesse uma história, uma base? Não, a história, a base da luta da arquitetura, né, dos interesses da arquitetura que envolve os arquitetos, os profissionais, já decorre do próprio Conselho de Arquitetura, Engenharia e Agronomia, por meio de suas câmaras de arquitetura específica. Nós temos a nossa câmara aqui dentro do CREA, em cada CREA de cada estado. Então, essa luta decorre já daí de algum tempo. No entanto, pelo Conselho, o maior conselho do Brasil profissional hoje, o CREA, em função de ser tão grande e abrigar tantas profissões, a questão da arquitetura, que a gente considera importantíssima para a sociedade, fica a um segundo ou a um último plano, a um plano secundário. E aí as questões da qualificação urbana, do espaço urbano, né, e da própria profissão deixa a desejar por falta exatamente de um conselho próprio. Por isso, né, originou e justificou o projeto de lei que acabou funilando na sanção do presidente Lula no final do ano passado, e aí, então, a história recomeça, né, ou praticamente começa com essa eleição inicial agora, em 2011. O que difere a sua chapa das demais? Qual seria o maior diferencial da chapa 1? Eu acho que existe um diferencial, eu coloco um diferencial significativo na nossa chapa, que é o fato das pessoas que estão aqui dentro terem experimentado, ter de fato uma participação histórica nesse processo do CAU. E aí eu acho que é importante, porque dia 2 de janeiro nós vamos ter um conselho próprio
E algumas coisas têm que continuar andando como acontecia, por pior que estivesse o CREA, né, algumas coisas têm que continuar acontecendo. A anotação de RT, atividades ou questões cartoriais propriamente mais importantes no dia a dia do profissional. Não podemos deixar de mão e não podemos deixar o profissional a ver navios a partir de 2 de janeiro. Nós temos que garantir isso daí. Agora, claro, muito mais. A gente não vai fazer só isso, porque senão não tem por que criar um conselho próprio. Estaremos no CREA. Mas pretendemos alavancar, colocar um grau de melhoria, um espaço mais apropriado das nossas cidades, né, um nível mais acentuado de qualificação nas nossas cidades e da nossa própria arquitetura. Nesse sentido, por meio das escolas, no nível da formação profissional, que não está tão bem assim, a valorização das entidades. Essas entidades elas não vão morrer e desaparecer em função do CAL. O CAL ele vai ter um trabalho importantíssimo político de articulação e de fortalecimento dessas entidades, mas não podemos esquecer a importância dessas entidades. Eu vou estar te dando 1 minuto para você passar uma mensagem para os profissionais que estão em casa e que vão estar votando dia 26. Então esse é o momento para você estar falando agora em nome da sua chapa. Mas é importante os arquitetos entenderem o sentido, o significado da criação desse conselho e, de repente, marcar sua presença votando nas eleições agora dia 26 de outubro. No caso de Goiás, nós temos 3 chapas, pessoas boas nas 3 chapas, né, lerem as propostas, fazer cobranças no processo de instalação do CAL e, mais do que isso, vir a participar desse processo de uma valorização da profissão, de uma valorização da própria arquitetura e urbanismo, inicialmente por meio do CAL, mas também podendo acontecer por meio das entidades outras que aí existem e que relacionam com a nossa profissão. Muito obrigado e sucesso nas eleições. Obrigado a vocês. A Fast Frame Moldura na Hora acaba de chegar a Goiânia trazendo para você produtos exclusivos. Quadros, pôsteres, telas, gravuras e um menu completo de serviços especializados em molduraria. Um trabalho artesanal e feito sob medida para você. Conheça nossa loja. Rua 15, número 545, Setor Oeste. Telefone 3087-2844. O Gubifê está no mercado há 5 anos e é reconhecido pela excelência do seu trabalho e atendimento. Com a assinatura da chefe de cozinha Carla Tamires, o Gubifê se tornou conhecido pela sua gastronomia saborosa e inovadora, sempre trazendo a característica de cada cliente para o buffet, que conta com pratos simples e requintados. Para aquela festa especial de casamento, aniversário ou confraternização de empresa, conte com o sabor do Gubifê.